Hello, everybody. Good morning, good afternoon, or good evening. How are you doing? I hope you're all fine. I'm great, thanks. It's so good to have you here again. Today, we're going to review and practice the routine vocabulary. Hoje nós vamos revisar e praticar o vocabulário de rotina através de exercícios de fixação, ok? Na última aula, nós aprendemos o vocabulário e hoje nós vamos praticá-lo através de vários exercícios. Começando aqui pelo textinho do Robert Stanway. Tudo que eu falar em inglês, vá repetindo aí. Não fica caladinho, caladinha. Vá repetindo, vá praticando todas as palavras novas. Faça anotações, isso vai te ajudar a fixar, vai te ajudar a memorizar e a praticar depois também, ok? So, Robert Stanway works for an advertising company. O Robert Stanway trabalha para uma empresa de advertising, que quer dizer publicidade. Anota aí se você não sabia. Advertising. Read about Robert's day. Leia sobre o dia do Robert and fill in the table below. E nós vamos preencher aqui o horário a seguir, tá? Nós temos uma tabela de horários. Então, primeiro vamos ler, eu vou lendo e eu quero que você vá repetindo e eu vou destacar também todos os verbos de rotina que aparecerem no texto, alright? So, I usually get up very early at about 6 o'clock. Repeat. I have breakfast with my wife and then leave for work at 7:15. I go to work by train and get to the office just before 9. When I arrive at the office, I always check my email and get a lot of messages from our overseas offices. Then I usually have a meeting with my team from 11 to 12 o'clock. Vou marcar esse from to e já explico. I have lunch in the office cafeteria at noon. The food isn't very good, but it's cheap. After lunch, I sometimes meet clients or write reports. I usually finish work at about 6 o'clock, although I occasionally work overtime. I get home about an hour later and have dinner with my family. In the evening, I help my children with their homework and watch television with my wife. Vamos anotar e vamos entender a tradução. Então, veja, I usually get up very early. Eu geralmente levanto muito cedo. Eu vou destacar também a pronúncia de algumas palavrinhas. Por exemplo, cedo. Muita gente fala early, mas a pronúncia correta é early, tá? Com som de A. Eu geralmente levanto muito cedo, very early. Às mais ou menos, aproximadamente, 6 o'clock, 6 em ponto. I have breakfast with my wife. Veja que usou at, que é o as, antes das horas, tá bom? Eu have breakfast, tomo café da manhã with my wife, com a minha esposa. And then, e então, leave for work, saio para o trabalho. At 7:15, às 7:15. Lembrando que as horas eu posso dizer, por exemplo, 7:15, 7:15, ou um quarto passou das 7, né? Um quarto de hora passou das 7, que seria a quarter past 7, ok? Que seria 15 passaram das 7. Então, tem duas formas de falar. A quarter past 7. I go to work, eu vou para o trabalho, by train, de trem. Lembre que o by é usado para falar dos meios de transporte. Eu vou de carro, de metrô, de ônibus, tá? By train. And get, lembre que o get é o chegar. And get to the office, chego ao escritório just before 9, bem antes das 9. When I arrive, o get e o arrive significam a mesma coisa, chegar. When I arrive at the office, quando eu chego no escritório,
I always check my email. Eu sempre checo o meu e-mail. I get a lot of messages. Eu falo que o get é um coringa no inglês. Ele tem muitas traduções e vai depender muito do contexto, tá? Aí nós vimos aqui em cima é o chegar, eu chego ao escritório, e ele pode ser usado como receber, tá? Então, eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails, né, muita ajuda, tudo isso casaria no get como receber. Então, eu recebo muitas mensagens, I get a lot of messages from our overseas offices, dos nossos escritórios overseas, no exterior, tá? Outra forma de indicar a ideia exterior em inglês é usando a palavra abroad, ok? Ela também usa esse mesmo sentido. Então, viajar para o exterior, travel abroad, morar no exterior, live abroad, study abroad, estudar no exterior, enfim. Mas aqui usou overseas, que é um sinônimo. Então, eu recebo muitas mensagens dos nossos escritórios do exterior. Then I usually have a meeting. Então, eu geralmente tenho uma reunião. Perceba que a gente usa bastante a palavra then, que é o então, para conectar as frases, né? Dar uma sequência. O so, que é o então, o aí. Você pode usar o after, que é o depois. After that, depois disso. São palavras que vão dar uma sequência na sua fala. Por exemplo, eu acordo, I wake up. Aí eu escovo os dentes. So, I brush my teeth. Depois disso, after that, eu tomo um café da manhã. I have breakfast. Então, você vai usando esses conectivos, tá? Então, I usually have a meeting. Eu geralmente tenho uma reunião with my team, com o meu time, from 11 to 12 o'clock, das 11 ao meio-dia, às 12 em ponto, tá? Então, quando eu quiser falar de um período a outro período, eu vou usar o from to. E aí você vai adaptar, por exemplo, para os dias da semana. De segunda a sexta. From Monday to Friday. De 9 às 10. From 9 to 10. Você vai adaptando aí, ok? I have lunch, o almoço, in the office, in the office cafeteria, que é na cafeteria do escritório. Repeat, in the office cafeteria. At noon, ao meio-dia. The food isn't very good. A comida não é muito boa, but it's cheap, mas ela é barata. Então, tudo que é barato eu falo cheap. After lunch, após o almoço, I sometimes meet clients. Eu, às vezes, me encontro com os clientes. Or write report, ou escrevo relatórios, ok? I usually finish work, eu geralmente termino o meu trabalho at about, às mais ou menos 6 o'clock, 6 em ponto. Although, a pronúncia é assim, ó, although, ok? É assim que se fala essa palavra. Although significa apesar de, ok? Although, então ele dá uma ideia de contrariedade. Apesar de que I occasionally, eu ocasionalmente, work overtime, trabalho hora extra, né? Então, se você quiser falar que está pegando hora extra, fazendo hora extra no trabalho e tal, você vai usar a expressão work overtime. Então, ele geralmente finaliza o trabalho às 6, apesar de que ele ocasionalmente trabalha hora extra. I get home, eu chego em casa about an hour later, mais ou menos uma hora mais tarde. And have dinner, e janto with my family, com a minha família. Perceba que para as refeições, ó, tomar café, have breakfast. Almoçar, have lunch. Jantar, have dinner. In the evening, à noite, I help my children. Eu ajudo os meus filhos with their homework, com o dever de casa deles. And watch television, e assisto TV with my wife, com a minha esposa. Alright? Aqui a gente vai completar essa tabela, então, com o que ele faz em cada horário. Olha lá, 6. A gente fez a frase completa. He gets up at 6 o'clock. Ele levanta às 6 em ponto. 7h15. O que ele faz às 7h15? Ó, ele sai para o trabalho às 7h15. Então, a gente vai colocar aqui, ó. He leaves. Como é ele, eu ponho o S, lembra?
He leaves for work, ele sai para o trabalho, at 7h15, que você pode falar 7:15 or a quarter past 7. De 11 ao meio-dia, o que que ele faz? Ele tem uma reunião com o time dele de 11 ao meio-dia. Então, a gente vai colocar, he has, uma reunião, a meeting, com o time dele, with his team, de 11 ao meio-dia, from 11 to 12 o'clock, or to noon. Ao meio-dia em ponto, o que ele faz? Ele almoça na cafeteria do escritório. Então, ó, para ele eu não uso have, eu uso has. He has lunch in the office cafeteria. Opa, cafeteria at noon, ao meio-dia em ponto. Se você quiser falar 12, tudo bem. He has lunch in the office cafeteria at noon. Às 6, o que que ele faz? Ele finaliza o trabalho. Ele geralmente termina às 6. Então, vamos colocar aqui, ó. He usually, geralmente, finishes work, finaliza o trabalho, at about, as mais ou menos, 6. Então, geralmente, né? E às 7 em ponto, olha, ele chega em casa, porque ele disse, eu chego em casa mais ou menos 1 hora mais tarde. Então, a gente pode falar que he arrives at home at about 7. Então, ele chega em casa às mais ou menos 7 horas, que é 1 hora depois que ele finaliza o trabalho, ok? Perceba, então, que em todos os verbos eu pus o S, porque estão no presente, essas frases, estão descrevendo a rotina, ações do dia a dia, e eu estou falando sobre ele, quando eu falo sobre ela, eu tenho que fazer isso. Se fosse sobre eu, você, nós, eles, elas, eu deixaria o verbo normal, sem nenhuma alteração. So, repeat. He gets up at 6 o'clock. He leaves for work at 7:15. He has a meeting with his team from 11 to noon. He has lunch in the office cafeteria at noon. He usually finishes work at about 6. He arrives at home at about 7. Agora aqui a gente vai completar os espaços com a preposição correta, né? Lembrando que antes das horas, a gente vai sempre usar a palavrinha at, ok? Então, vamos observando aqui o que cada frase vai nos pedir. A primeira é, ele acorda às 6. Se eu estou me referindo às horas, eu vou completar com o at. Repeat. Robert gets up at 6. Então, Robert, levanta às 6. Ele vai para o trabalho de trem. Lembra que depois do go eu sempre uso to, que é o para referir à movimentação, à localização, né? Vou sair de um lugar e vou para outro. Então, he goes to work de trem, by train. O by é usado para falar a forma, o meio com que você vai para algum lugar, tá? He has a meeting, ele tem uma reunião de 11 ao meio-dia, que eu vou usar o de, que é o from, e o para, o a, que é o to. He has a meeting from 11 to 12, de 11 ao meio-dia. Ele janta com a família dele, com sua família. Então, esse com é o with, certo? Repeat. He has dinner with his family. Ele assiste TV à noite. Para os períodos do dia, nós usamos o in, lembra? In the morning, in the afternoon, in the evening, só o at night, que é diferente. He watches television in the evening, ok? O próximo aí nós vamos ver qual verbo vai casar melhor com cada frase, vai cair melhor, vai fazer mais sentido. Nós temos o get, que é o chegar, né? Dependendo do contexto, pode ser o receber, né? O write, que é o escrever. Have, que é o ter. Com as refeições, ele vira tomar café da manhã, almoçar, jantar, né? O check, que é o checar, conferir. Work, trabalhar. E o meet, que é o se encontrar, né? Com as pessoas. O primeiro aí, ó, ele café da manhã com a sua esposa. Ele toma café da manhã. So, he has breakfast with his wife. Lembre, eu estou falando sobre ele. Então, o verbo não pode ficar na sua forma base, né? Ele precisa ser adaptado quando eu falo sobre ele ou ela. Então, have vira has. Os outros recebem o S, né?
Ele, às vezes, escreve, lembra? Reports, que são os relatórios. Então, a gente vai usar o escreve, que é o write, só que writes, que eu estou me referindo a ele, grava isso. He sometimes writes reports. Ele, às vezes, escreve relatórios. Ele checa, confere o seu e-mail. Então, vai ser he checks his email. Coloco o S. Ele ocasionalmente trabalha hora extra. Eu vou usar he occasionally works overtime. Ele se encontra com os clientes à tarde. He meets clients in the afternoon. E ele chega em casa às mais ou menos 7, então he gets home at about 7 o'clock. Alright? Perfeito. Agora a gente vai praticar formar perguntas. Eu quero que você anote, eu quero que você copie, que você escreva, para ajudar a fixar o raciocínio, fixar a escrita, que é importante. Não adianta saber falar, não adianta entender se você não sabe escrever. A fluência, ela é dominar tudo que envolve uma língua. A fala, a escrita, a pronúncia, a leitura, a compreensão, vocabulário, gramática, enfim, ok? Então, aqui nós temos frases, e todas essas frases têm alguma informação que está sublinhada. E nós vamos formar uma pergunta para ter como resposta aquela informação. Por exemplo, a primeira. He gets up at about 6 o'clock. Ele levanta às mais ou menos 6. Então, eu quero saber essa informação. Às mais ou menos 6. Ou seja, eu preciso perguntar que horas ele levanta. E a resposta vai ter a informação que eu preciso. Às mais ou menos 6. Como eu estou falando de horário, eu vou usar o what time. Se eu vou perguntar sobre ele, eu vou usar o does antes da pessoa ele. Então, what time does he get up? Teacher, você não colocou o S, porque não precisa, lembra? Quando eu coloco does, o doesn't, o verbo perde as regrinhas, eu não preciso me preocupar com mudá-lo, ok? What time does he get up? Que horas ele levanta? Na resposta, não tem o does, eu não tenho does, não tem o auxiliar. Então, aí eu preciso colocar o S, olha. He gets up at about 6 o'clock. A próxima. He has breakfast with his wife. Ele toma café da manhã com a sua esposa. Então, eu quero saber com quem ele toma café da manhã. Eu vou usar who, que é o quem. Ele toma café da manhã. Who does he have breakfast with? Então, aqui eu vou perguntar o com quem ele toma café da manhã. Eu coloco o quem e o with no final da frase, tá? Por exemplo, com quem você estuda? Who do you study with? Tá bom? Então, para perguntar o com quem você faz algo, você usa o quem no começo da frase, que é o who, o quem e o com no final. Por exemplo, com quem você trabalha? Who do you work with? Tá vendo? Eu usei o quem e o com no final. É sempre assim. Então, com quem ele toma café da manhã? Who does he have breakfast with? He has breakfast with his wife. He goes to work by train. Ele vai para o trabalho de trem. Eu quero saber como ele vai para o trabalho. Então, eu vou usar o como, que é how. How does he go to work? Lembra que o does é indispensável na pergunta, tá? Ó, aqui eu usei o who, que é o quem. E aqui eu usei o how, que é como. How does he go to work? Como ele vai para o trabalho? He gets to the office just before 9. Ele chega ao escritório bem antes das 9. Então, guys, eu quero saber também que horas ele chega no escritório. Então, vamos lá. What time does he get to the office? Que horas ele chega ao escritório? He has lunch in the office cafeteria. Ele almoça na cafeteria do escritório. Então, eu vou perguntar aonde ele almoça. Vou colocar, então, where, onde, does he have lunch? Where does he have lunch? The food isn't very good, but it's cheap. A comida não é muito boa, mas ela é barata. Então, eu posso perguntar, como é a comida lá? Né? Então, eu vou dizer, how is the food? Como é a comida? Se você quiser acrescentar, como é a comida na cafeteria do escritório? How is the food in the office cafeteria? He meets clients in the afternoon. Então, eu quero saber quem ele encontra à tarde.
Vamos lá. Who does he meet in the afternoon? Quem ele encontra à tarde? Ele encontra os clientes. E he finishes work at about 6. Ele termina o trabalho às mais ou menos 6. Que horas ele termina o trabalho? Então, eu vou usar aqui o que horas, que é what time does he finish work? Tá vendo? Então, em todas as perguntas aqui eu usei o does. Só essa que não, porque eu usei o verbo to be, que é o é, o está. Como é a comida? Lembra que não precisa? Então, vamos repetir as pronúncias. What time does he get up? A entonação de pergunta, tá? Who does he have breakfast with? How does he go to work? What time does he get to the office? Where does he have lunch? How is the food? Who does he meet in the afternoon? What time does he finish work? A gente vai trabalhar agora ordenar as palavras a fim de formarmos frases, ok? E eu gosto demais desse tipo de exercício. Eu sempre falo com os alunos que é isso que acontece na nossa cabeça. Nós conhecemos as palavras, mas nós precisamos ordená-las para formar frases que façam sentido, né? Então, a primeira nós temos o usually, que é o geralmente, se você quiser anotar em cima a tradução. Breakfast, café da manhã. Eu, às 7, tomo, né? Então, quer dizer, eu geralmente tomo café da manhã às 7. Lembre que esses adjetivos de frequência, geralmente, normalmente, sempre, nunca, às vezes, frequentemente, essas palavras elas vêm antes do verbo. Eu não falo eu tomo café às 7 geralmente. Eu geralmente tomo café às 7. Esse é o correto, tá? Então, I usually have breakfast at 7, ok? A próxima tem escola, vai de carro, ela para. Então, a gente vai falar, ela vai para a escola de carro. She goes to school de carro by car. Very good. A próxima, ó, TV night watches he at. Então, quero dizer, ele assiste TV à noite. He watches TV à noite at night. Nós, ó, dever de casa depois do jantar fazemos nós. Nós fazemos o dever de casa após o jantar. We do homework after dinner. Very good. E a próxima, ó, acorda cedo minha mãe. Minha mãe acorda cedo. Como minha mãe é ela, o verbo recebeu o S, ó. My mother wakes up early. Lembra da pronúncia? E por fim, nós vamos traduzir algumas frases. Vamos ver se você tá com o vocabulário em dia. Ó, eu normalmente acordo às 7. Let's go. I normally wake up at 7. Ok? Aqui você pode colocar 7 a.m. ou apenas 7. Ela, se é ela, eu vou colocar o S. Ela toma banho antes da escola. Vai ser she takes a shower before school. Antes, before. Nós almoçamos, jantamos, lanchamos, tomamos café, eu uso have, lembra? We have lunch at noon, que é ao meio-dia em ponto. Very good. Meu irmão é ele. Vou colocar o S. Meu irmão vai para o trabalho de ônibus. Let's go. My brother goes to work by bus. Eles estudam inglês à noite, que é o at night. Eles ou elas, está no plural, não é ele, ela. É plural, então eu não preciso mexer no verbo, tá? They study English, letra maiúscula para os idiomas, at night, à noite. E a última frase, eu escovo os meus dentes depois do jantar. I brush my teeth after dinner. Opa, I brush my teeth after dinner. Tudo bem? Então, algo que ajuda muito a memorizar o vocabulário de rotina é você escrever frases simples assim sobre a sua rotina. Eu normalmente acordo tal horário, depois disso eu escovo o dente, eu tomo um café da manhã. Aí você tenta falar o que você toma no café da manhã, né? Eu como pão e tomo café.
Eu troco de roupa e vou para o trabalho. Eu estudo, eu vou para a escola, vou para o curso, para a faculdade, entende? Eu almoço tal horário, depois do almoço eu faço isso. Então, isso vai te ajudar a memorizar e a praticar a sua fala. Você pode fazer isso escrevendo, depois você se arrisca fazendo falando. Quem já sabe usar o passado em inglês, pode tentar contar no passado o que você fez ontem, como foi sua rotina semana passada, e você vai trabalhando os verbos no passado também, né? Quem já está aprendendo no futuro, pode falar no futuro como vai ser a sua rotina amanhã, o que, que você vai fazer. Então, tem várias formas de praticar o inglês, né? Esses exercícios de fixação nos ajudam bastante. Eu vou salvar e você pode revisar essa aula, você pode repetir, você pode trabalhar a pronúncia, você pode copiar o texto para treinar a escrita, pode refazer os exercícios, anotar as diquinhas, aproveite de todas as maneiras possíveis, ok? Guys, that's it. Thank you so much for today's class and see you next time. Bye bye.